Muito especial. O Senhor nos dá a palavra em Mateus capítulo 12. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Senhor amado, nós queremos de Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos da Tua unção. Trabalha, meu Deus, a Tua igreja, trabalha, Senhor, em cada um, em nome de Jesus. Vou ler dos versículos 1 ao 8, acompanhe a leitura. Mateus 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Jesus, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Jesus. Senhor, torna este texto vivo para nós, para a Tua igreja, que a Tua palavra produza em nós vida. A palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. A palavra de Deus nos limpa, João 15:3. A palavra de Deus nos alimenta, Deuteronômio 8:3, não de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor amado, fala conosco, fala com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui diz o texto que Jesus passou pelas searas, passou pela região rural, o lugar das plantações, onde aconteceu este episódio que acabamos de ler. Então Jesus andava por todos os lugares. Lucas 8:1 diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus andava sem parar de um lado para o outro, anunciando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, fazendo a obra que Deus lhe tinha dado para fazer. Jesus não parava. Diga glória a Deus. Nós também temos uma jornada a percorrer. Hebreus 12:1, estando pois rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, o embaraço, tudo que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Também temos uma carreira a percorrer, temos que ir andando. Diga glória a Jesus. Tem que ir caminhando, tem que continuar. A obra continua. Marcos 1:38, e Jesus lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Jesus disse em João 6:38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, João 4:34, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diga glória a Jesus. Irmãos, esses textos que estão sendo ditos hoje é para nos encher de fé. Assim como Jesus caminhava e prosseguia, porque ele tinha um alvo a conquistar, ele tinha uma obra a fazer, nós também temos. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Tem que andar na obra de Deus, tem que continuar. Tem gente que para. Fala para o mundo assim, não pode parar.
Aconteça o que acontecer na tua vida, seja o problema que for, não pode parar, tem que continuar. Louvado seja Deus. Irmãos, tudo Jesus fazia com paixão, tudo Jesus fazia com intensidade. João 13:1, Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Amou-os até o fim. Glória a Deus. Trazendo isso, irmãos, para a nossa família. Temos que amar a nossa família até o fim. Tem pai que desiste do filho, tem pai que se cansa do filho. Está errado isso. Tem que amar os seus até o fim. Fala isso para o irmão do lado, tem que amar os seus até o fim. Até o fim. Nós temos que ser como Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, eu orava pelos meus filhos, mas eu orei 10, 15 anos, não aconteceu nada, pastor, agora eu cansei. De comer você não cansou, né? Aliás, está bem gordinho. Fazia misericórdia. Por que cansou de orar? Não, tem que ir até o fim, tem que continuar, irmãos. Poucos aceitavam Jesus expressamente nos seus dias, muitos o seguiam apenas por causa dos milagres que ele fazia, ou porque ele multiplicava pães. Em João capítulo 2 diz que ninguém precisava testificar a Jesus o que havia no homem, porque ele muito bem sabia o que tinha no homem. Jesus não estava enganado, mas ele também não se deixava levar por isso. Jesus tinha um alvo a alcançar, a conquistar, que era a nossa salvação. E Jesus continuou. Nós temos que continuar porque nós temos que consumar a nossa salvação. Diga glória a Jesus. Salvação tem duplo aspecto. Se morrermos hoje, estamos salvos com Deus. Mas se não morrermos hoje, continuarmos vivos, tem que continuar. Diga glória a Deus. Tem que desenvolver, né? Filipenses 2,13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Glória a Jesus. Então Jesus andando pelas searas, era tempo de colheita. E aqui diz que eram grãos na espiga. Para nós seria mais fácil de entender isso se fossem, por exemplo, espigas de milho. Diga glória a Jesus. E diz o texto ali que os discípulos estavam com fome. Irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Olha só o texto, os discípulos estavam com fome, passaram pelos campos e começaram a colher espigas para comê-las. Isso não era nada errado, a lei já previa isso. Deuteronômio 23:24 diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, com tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Esse versículo significa o seguinte: os pobres ou os viajantes, quando estavam com fome, passavam por uma terra que tinha coisas plantadas, coisas de comer, a pessoa podia colher para saciar a sua própria fome. Não poderia, lógico, colher para vender, mas para saciar a fome podia. A lei já previa isso. Diga glória a Jesus. O programa do Fome Zero, quem inventou foi Jesus, não foi nenhum outro não, viu? Diga glória a Deus. Deus já previa isso para saciar a fome do povo. E outra, já era uma previsão da lei de Deus para que ninguém ficasse com propriedades de forma egoísta. A lei do Senhor já prevê o uso racional, o uso bom de todo tipo de propriedade. O nosso Deus não gosta de posses egocêntricas, egoísticas. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas o texto é muito profundo. Os discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estavam com fome, começaram a colher espigas e Jesus não falou nada. Jesus deixou eles colherem as espigas. Por quê? Porque Jesus reconheceu que eles realmente estavam com fome. Isso significa que Deus conhece as nossas necessidades. E Deus reconhece que, como seres humanos, nós temos necessidades. Jesus reconhece que isso é lícito e que isso é natural. Irmão, se fosse outro líder religioso, ele poderia ter dito para esses discípulos: que fome que nada, você tem que fazer jejum, não vai colher nada, fica com fome, fazer misericórdia.
Mas Jesus não disse isso, porque eles realmente estavam com fome, e Jesus não espiritualizou essa fome. Ele simplesmente reconheceu que era uma necessidade verdadeira. Irmãos, é um grande passo na vida quando nós nos convertemos a Jesus, mas uma conversão de mente aberta, de espírito aberto. Não espiritualizar nada na vida no mau sentido. Diga glória a Jesus. Somos seres humanos com necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades sexuais, inclusive, necessidades espirituais, e Deus reconhece isso, e qualquer dessas áreas, se for levado para uma espiritualização, isso não é de Deus, porque isso nos despersonifica. Diga glória a Jesus. Deus quer que nós sejamos pessoas normais. Quando Jesus libertou o gadareno, ele não virou uma tocha ambulante, como uns pregadores gostam de dizer. Não! Diz lá Marcos capítulo 5 que ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Diga glória a Jesus. Quer dizer, Jesus libertou ele para que ele fosse uma pessoa normal. Nós temos necessidades e Jesus sabe disso, e o Senhor Jesus vai entrar com providência. Jesus vai suprir essas necessidades. Diga glória a Jesus. Os que buscam ao Senhor de nada tem falta. Salmo 34:10. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Jesus não estava negando aquela necessidade dos discípulos. Irmãos, o Senhor Jesus, como homem em carne nessa terra, foi uma pessoa perfeita. Como disse o próprio Deus, Mateus 3, 16, 17, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Diga glória a Jesus. Um homem totalmente espiritual. O Senhor Jesus tem tripla natureza. Jesus é Deus, Jesus é homem e Jesus é Jesus. Diga glória a Deus. Jesus é tudo. Fala isso, assim, Jesus é tudo. Jesus é tudo. E quando ele veio nessa terra, irmãos, para alguns filhos de Deus que veio na terra para abrir uma igreja, ele seria tipo um monge tibetano que ia lá para as grutas do Tibete a 4.000 metros de altura, entrava lá e ficava sentado assim, fazia misericórdia, não falava com ninguém, não comia nada. Não. Começou o seu ministério, uma festa de casamento, ia em jantares, andava no meio do povo. Quando os discípulos estavam com fome, deixava comer. Não ficava assim com excesso de exigência sobre o jejum. Aliás, até os fariseus implicavam com isso. Seus discípulos no jejum. E Jesus disse, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo está com eles? Diga glória a Deus. Então, irmãos, o nosso Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Diz o Salmo 18:30, Deus conhece as nossas necessidades. Fala isso para um lado, Deus conhece as tuas necessidades. Louvado seja Deus, e o Senhor vai suprir todas de forma santa, de forma perfeita. Louvado seja Deus. E outra coisa, irmãos, os discípulos estavam com fome, viram espigas, foram colher para comê-las. Jesus não fez aqui uma multiplicação de espigas. Estava ali, era só colher, come. Diga glória a Deus. Jesus só multiplicou o pão 2 vezes. Não era sempre. Tem gente que quer assim a vulgarização do milagre. Deus tem que fazer um milagre na tua vida todos os dias. O maior milagre que Ele já fez, que é te salvar. Deus quis salvar alguém como você. Isso é milagre. Diga glória a Jesus. Isso já é milagre suficiente por toda a eternidade. Diga glória a Deus. Mas irmãos, olha, irmãos, a palavra do Senhor é perfeita. Jesus não multiplicou as espigas, elas estavam ali. Era só colhê-las. Muitas vezes a providência de Deus vem da forma mais natural. E não vamos dizer que não foi Deus que providenciou aquelas espigas, e nasce alguma coisa nessa terra se não for o poder de Deus a fazer isso.
E acontece alguma coisa aqui, se não é Deus por detrás de tudo. E Deus não é o autor e o sustentador de toda forma de vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Então, como eu já disse aos irmãos, em Deuteronômio 23, versículo 24, já dizia que os discípulos poderiam fazer isso, colher as espigas. Quer dizer, eles não estavam infringindo nenhuma lei. E outra, irmãos, mesmo no Velho Testamento, mesmo na lei de Moisés, que era uma fase na história tão pesada, ainda assim, Deus naquela lei tinha alguns permissivos, alguma coisa assim para tornar a vida mais leve. Um desses exemplos era este, para providenciar um meio do povo de que as posses, os bens fossem repartidos, sempre para satisfazer a necessidade do povo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer que nós tenhamos uma vida digna. Irmãos, o que está na palavra de Deus não é porque Deus desmancha prazeres. O que está escrito na Bíblia para nós não fazermos não é porque Deus é antipático, é porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus quer que nós tenhamos uma vida digna. Irmãos, estamos em Mateus 12. Sabe quais são os últimos versículos de Mateus 11? Um pouquinho antes do que lemos. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lá: do jugo de Jesus é suave. É suave. Louvado seja Deus. O que tem na palavra do Senhor é para o nosso bem. Deus nos quer bem. Deus nos quer tanto bem que quer levar a gente para a casa dele. Só Deus mesmo. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Deus quer te levar para a casa dele. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, os discípulos passaram pelo campo, colheram as espigas e começaram a esfregar aquelas espigas com as próprias mãos para tirar o grão, para comerem aquele grão. Lucas 6:1 explica um pouquinho melhor. E aconteceu que no sábado segundo primeiro, Jesus passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, e as comiam. Então, era um sábado. No Velho Testamento, para os judeus, tinha a lei do sábado, escrito lá em Êxodo capítulo 20. Diga glória a Jesus, que no sábado tinha que descansar, que não podia ter nenhum tipo de trabalho. Na época de Jesus tinham os fariseus, que eram religiosos, mas também com uma conotação política, os fariseus. E os fariseus eram assim rigorosos, no cumprimento minucioso das coisas de Deus, um cumprimento exagerado e um cumprimento implicante. Eles ficavam implicando com todo mundo. Fala assim: misericórdia. E eles ficavam observando a vida alheia. Jesus passando com os discípulos com fome, e os fariseus olhando. Oh, misericórdia. Diga glória a Deus. E os fariseus já foram por defeito. Os fariseus estavam achando que esfregar a espiga com a mão para tirar o grão era um trabalho demais para o sábado. Os discípulos estão trabalhando, estão quebrando o sábado. Mas, ai meu Deus, como tem gente chata nesse mundo. Fazem misericórdia. Meu Deus amado, a Bíblia dizia que no sábado era para o homem descansar. Não podia nem colher uma espiga para tirar o grão para comer, que isso já era trabalho, que tinha que descansar. Não, tinha que deitar e morrer de fome, certo? Fazem misericórdia. Então, isso é coisa de fariseu, isso é interpretação exagerada das Escrituras, interpretação deslocada, desequilibrada, interpretação prejudicial. Sempre pegar as coisas de Deus para tentar prejudicar os outros, para sobrecarregar os outros. Isso é bem coisa de fariseu. Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Mas os fariseus nem com o dedo querem mover tais fardos. Meu amado, a igreja de Jesus não pode,
pôr fardo no ombro dos outros. Pelo contrário, tem que ser instrumento para tirar o fardo dos outros. Quem vem do mundo já vem com fardo que lhe baste. Diga glória a Jesus. Igreja não é lugar de pôr fardo, é lugar de tirar fardo, lugar de libertar, lugar de aliviar. Diga glória a Deus. Irmãos, olhem isso. Os discípulos estavam com fome. Não era frescura, não era esganação. Está certo que tem uns esganados por aqui, mas não era o caso dos discípulos. Diga glória a Jesus. Era fome. Os fariseus, ao invés de darem de comer para os discípulos, que eles estavam com real fome, não, ficaram criticando. Por que eles foram colher espigas? Fariseu não alimenta ninguém, só critica. Fariseu assim, viu? Fariseu não alimenta ninguém, não reparte nada para ninguém, só põe defeito nos outros, não faz bem para ninguém, só põe defeito em quem faz. Misericórdia. Fala para nós assim, misericórdia. Olha que coisa. Estavam colhendo as espigas para comer, era fome, e os fariseus põem defeito. Meu Deus do céu. Se tem alguém aqui com um espírito de farisaísmo, Jesus quer te libertar em nome de Jesus, porque isso é desesperante. O Senhor me falou ainda hoje, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Farisaísmo é soberba, soberba é o contrário da humildade. Só quem é humilde é que tem graça. Quem é soberbo não tem graça. Vida de soberbo é vida sem graça. Repita comigo, vida de soberbo é vida sem graça. O Espírito de Deus está entrando no teu coração. Teve gente que pensou assim, mas a minha vida é sem graça. Então, meu filho, você é soberbo. Você tem que se humilhar. Tem que se humilhar nas mãos de Deus. Tem que parar de ter pensamento ruim. Tem que parar de implicar com os outros. Tem que liberar mais perdão. Diga glória a Jesus. Você tem que se alegrar com as coisas pequenas da vida. Seja humilde. Para humilde, Deus dá graça. Sabe o que é Deus dá graça aos humildes? A vida fica leve. A vida fica boa. A tua vida é boa? Tem gente que está com a cara tão azedinha assim. Acho que a vida não é muito boa, não. Faz misericórdia. Jesus quer te dar graça. Fala isso, fala assim, Jesus quer te dar graça. Meu Deus. Irmãos, fariseu não alimenta ninguém, não socorre ninguém, não enxerga a necessidade de ninguém. Só reclama. Irmãos, fariseu não vê a fome do outro, ele vê o defeito do outro. Você enxerga a necessidade dos outros? Se não enxerga, Jesus quer abrir os teus olhos, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus, para que você seja como o bom samaritano que viu o caído no meio do caminho e foi socorrê-lo. Louvado seja Deus. Além do que, irmãos, uma coisa horrorosa, fariseu tem defeito de ficar observando a vida alheia. Os discípulos, quando eles explicam, o fariseu olhando assim, olha lá, o que eles estão fazendo, olha lá, fazem misericórdia. Esse negócio de ficar observando a vida alheia, isso é coisa de fariseu. Fala isso, é coisa de fariseu. Tem gente que fala assim, pois é, meu vizinho, acho que ele está de viagem porque ele fez as malas ontem, ele carregou o carro hoje, eu vi que ele estava lá fechando as portas. Mas para de olhar para a vida do vizinho, que especulação. Fazer misericórdia. Gente, isso é coisa de fariseu, ficar observando, ficar olhando, ficar vigiando. Isso não é coisa de crente. Diga glória a Deus. Além do que, tem outro lado da questão. Quem faz a obra de Deus sempre é vigiado pelos outros. Diga glória a Deus. Quem faz a obra de Deus sempre é vigiado pelos outros.
Se você faz a obra de Deus, saiba disso. E não adianta ficar nervosinho, viu? Se ficar nervosinho, você sai da graça, você sai do Espírito, entra na carne e daí já perde a benção. Se você faz a obra de Deus e é vigiado pelos outros, abençoe os outros, em nome de Jesus. Não fique na carne. Diga glória a Deus. Irmãos, fariseu quer achar defeito nos servos de Deus. Na terra é assim, tem quem faz a obra de Deus, e tem quem põe defeito em quem faz a obra. Você vai ser de qual grupo? O que faz a obra ou o que põe defeito? Diga glória a Deus. Então fala assim, então faça. Então faça. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Mateus 6, 36, Mateus 9, 36, 37. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Além do que, irmãos, esses fariseus tinham hostilidade gratuita com os servos de Deus. Tem muita gente com hostilidade gratuita com a igreja de Jesus, mas isso é normal. Muita gente implica com a igreja aqui. Se aqui fosse um bailão ou um forró, ninguém implicava com nada, mas porque a igreja implica. Mas é assim mesmo. É além do que tem que orar para Jesus abençoar. Diga glória a Deus. Não pode haver vexame, não pode ter chilique. Se você estaciona o carro um pouquinho torto lá na calçada, já vem os vizinhos assim fervendo. E você tem que dar bom testemunho, tem que ser calminho, me desculpe. Tá certo que ficou 2 milímetros para frente, eu já ponho para trás, não tem problema, Deus te abençoe. Diga glória a Jesus. Tem que ser crente, viu? Fala assim, tem que ser crente. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, irmãos, os fariseus com esta hostilidade, Jesus está aqui. Jesus está aqui, hoje é dia de ceia. Hoje nós vamos nos alimentar do próprio Deus. Deus quer nos encher do seu Espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, agora, coisa tremenda. Qual foi a resposta de Jesus para os fariseus? Não tendes lido o que fez Davi e os que com ele estavam quando estavam com fome? Não tendes lido? Irmãos, toda pergunta que alguém faz para Deus, todo questionamento que alguém faz para Deus, sabe qual é a resposta de Deus? Você não leu, não? Nunca leu o que está na Bíblia? Você não vê o que está escrito? Não tendes lido? Fala isso assim, não tendes lido? Diga glória a Jesus. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Quem fica criticando e murmurando os outros é falta de conhecimento bíblico. Se lesse mais a Bíblia, não fazia isso. Irmãos, esse vai ser o juízo diante de Deus. Quando chegar lá em cima, no tribunal de Cristo, julgamento para a igreja. 2 Coríntios 5,10, todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E o julgamento vai ser com base na palavra de Deus. Jesus disse em João 12, eu não vou julgar o mundo, já tem que um julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta é que há de julgar o mundo. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. E o julgamento vai ser, mas você fez isso? Você não leu que era assim? Mas por que você não fez isso? Você não leu que era para fazer? Tem que ler a Bíblia. Fala assim, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que saber a palavra de Deus. Tem que ter conhecimento de Deus. Louvado seja o Senhor. Tudo está na Escritura. Fala para nós assim, tudo está na Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre Deus e sobre o seu caminho está na palavra de Deus. Tudo. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. 1 Pedro 1,4. Tudo está na Bíblia. Pequeno detalhe, tem que ler. Fala assim, tem que ler. Tem que ler. E tem que ler com o espírito correto, tem que ler com os olhos abertos, com o coração aberto. Tem que ler sem os óculos do preconceito religioso, preconceito denominacional. Diga glória a Deus. Jesus fez menção
a Davi e aos homens que estavam com ele. Essa história está escrita em 1 Samuel 21, de 3 a 6. Não vou ler os versículos para os irmãos, só vou dizer o que diz neles. Davi estava fugindo de Saul. Davi já tinha sido consagrado rei de Israel quando criança, mas Saul ainda estava no trono, e Saul perseguia Davi, e Davi teve que fugir por muitos lugares. Vários homens se juntaram com Davi, eram homens endividados, homens de espírito angustiado, se juntaram com Davi, e Davi teve que ficar perambulando por muito tempo, não tinha nem provisão, muitas vezes não tinha alimento. Uma vez Davi passou na cidade dos sacerdotes, estava com fome, ele e seus soldados, e Davi foi pedir pão, estava com fome. Um episódio similar a esse que estamos vendo. Estava com fome, diga glória a Jesus, e foi pedir pão para o sacerdote. O sacerdote disse assim: olha, eu não tenho pão comum aqui, eu só tenho o pão da proposição, que diz na lei de Moisés, Levítico capítulo 25, que esse pão é só para os sacerdotes. Mas, como hoje já vou fazer outro, vai ser colocado no lugar desse, não tem problema nenhum, eu dou esse pão para vocês. Diga glória a Jesus. E o próprio Jesus, sendo Deus, disse que a atitude desse sacerdote foi correta, apesar do sentido estrito da lei era, pão da proposição era só para sacerdote, sentido estrito. Mas olha que o sacerdote esse dessa história tinha, o futuro rei de Israel com seus soldados com fome, um monte de pães da proposição que ninguém ia comer. Para que ser rigoroso no cumprimento dessa lei? Ia jogar o pão fora e tinha gente com fome, então coma. Diga glória a Deus. Meu amado, isso aqui é muito profundo, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto mostra que fazer a vontade de Deus é mais do que a observância minuciosa, implicante de regras religiosas. Diga glória a Jesus. Esse texto ensina que certos mandamentos, por mais absolutos que pareçam, Deus pode achar alguns permissivos neles para satisfazer as necessidades daqueles que o amam. Diga glória a Jesus. O que eu estou dizendo pode ser perigoso para quem está querendo aprontar alguma coisa. Eu estou dizendo para quem ama a Deus. Não fique procurando subterfúgio na pregação para arranjar desculpa para a tua safadeza. Faz misericórdia. Estou dizendo assim para os que amam a Deus. E quem ama a Deus não fica pensando em pecar. Diga glória a Jesus. Se você ama a Deus, Deus move céus e terra, e Deus acha permissivos para saciar a tua necessidade. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. No versículo seguinte de Mateus 12, versículo 5, Jesus deu o exemplo dos sacerdotes. Os sacerdotes no templo, no dia de sábado, trabalhavam mais do que nos outros dias da semana. Quer dizer, em um sentido absoluto, os sacerdotes estavam quebrando a lei no dia de sábado. Mas não, eles estavam fazendo a obra de Deus. Então Deus entendia que aquilo que os sacerdotes faziam no dia de sábado não era quebrar a lei de Deus, muito pelo contrário, era assim o verdadeiro cumprimento do sentido daquela lei, que era fazer a vontade de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de graça. Irmãos, o verdadeiro sentido de todas as coisas é fazer o que Deus quer, é fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Fazer com amor. Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Diga glória a Deus. Irmãos, isso que diz esse texto de Mateus 12 ou de 1 Samuel 21 não significa que Deus aprova a anarquia, falta de ordem, falta de lei. Não. Isso significa que Deus não é um cobrador dos homens, que fica implicando conosco em cada tropeção que nós damos. Não. Isso significa que Deus é o restaurador dos homens, que Deus é o libertador dos homens, que Deus quer nos salvar, que Ele nos ama. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa muito importante, repita comigo, este texto mostra como
A pessoa humana é importante para Deus. Meu Jesus maravilhoso. Diga glória a Deus. Irmãos, como as pessoas são importantes para Deus. Como Deus ama as pessoas. Como Deus quer salvar. Como Deus amou o mundo, irmãos. E Deus no seu amor, Ele não poupa nada. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou. Antes o entregou por amor de nós. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é muito grande. Fala isso para o lado, o amor de Deus é muito grande. Meu Senhor eterno, como as pessoas são importantes. Diga glória a Jesus. As pessoas são mais importantes do que as instituições. As pessoas são mais importantes do que as programações. Diga glória a Jesus. Nunca se esqueça disso. Fala para o homem assim, nunca se esqueça disso. Deus de glória. Diga glória a Jesus. A satisfação das verdadeiras necessidades humanas para Deus é mais importante do que o cumprimento de certas regras religiosas. Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Deus quer que este lugar se encha de pessoas para assistir o culto. Deus quer que o culto aqui seja perfeito, maravilhoso, que as vozes sejam maravilhosas e as palavras sejam perfeitas. Deus quer isso. Antes do que isso, Deus quer que você seja completo. Deus quer que você seja liberto. Deus quer fazer a obra em você. Isso é mais importante. Uma pessoa liberta para Deus é mais importante do que os ritos de um culto. Diga glória a Jesus. O que adianta o culto ser todo certinho e os cultuantes todos tortos? Que adianta? Jesus quer te endireitar primeiro. Em primeiro lugar, fazer a obra em você. Jesus quer te libertar. Fala isso para um lado, Jesus quer te libertar. Meu Deus. Irmãos, o Senhor quer satisfazer as nossas necessidades. É isso que significa João 10,10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Ah, meu amado. Irmãos, todas as atividades da igreja vão voltar ao normal. Coral, orquestra, de chimes, todos os trabalhos vão voltar ao normal. Diga glória a Jesus. Mas não se afaste do alvo. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente que está com problema e entra nas programações da igreja e entra como se fosse numa roda viva e entra, achando que são aquelas programações que vão resolver o seu problema, achando que se ela ocupar o seu tempo, o seu problema vai ser resolvido. Não, o problema só aumenta. Resolva o teu problema em Jesus. Resolva o teu problema em oração. Diga glória a Jesus. Entrar nas programações da igreja é para ser uma bênção, é para ser um vaso de Deus, para ser um instrumento de Deus. Diga glória a Jesus. Quanto crente capenga que entra nas programações da igreja e vai tudo de arrasto e chega no final do ano assim que está um bagacinho. Faz misericórdia. Por quê? Está invertendo as coisas. Tem que achar verdadeira satisfação em Jesus. Isso se acha na vida devocional com Deus, num encontro com Jesus. Diga glória a Deus. Deus está falando com você. Fala, irmão, Deus está falando com você. Meu Deus eterno, fecha os teus olhos. Jesus disse nesse texto: o Filho do Homem é maior do que o templo, o Filho do Homem é maior do que o sábado. Jesus é maior do que tudo. O versículo já citado nessa noite, Salmo 34:10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Jesus quer restaurar a tua alma.
Jesus quer encher a tua alma. Jesus quer te libertar de todas as carências. Quanto crente carente neste mundo. E Jesus quer suprir todas as tuas carências. Vou repetir: o que busca o Senhor de nada tem falta. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Meu Senhor, Deus eterno, diga glória a Jesus. Fique de olhos fechados. As tuas verdadeiras necessidades são supridas em Deus. É Jesus que vai suprir todas as coisas. Jesus é maior do que tudo. Fique de olhos fechados. Tem gente que vai para o casamento, tem gente que se casa achando que o casamento vai suprir alguma necessidade. Meu amado, não. Quem supre necessidade é Jesus. É Jesus. Meu Deus. Fique de olhos fechados. Meu Deus. Meu Deus eterno. Quando Jesus suprir as tuas necessidades, daí sim o teu casamento será bom, porque você não vai exigir do teu cônjuge o que ele não pode te dar, porque ele não tem. Porque o que você precisa é Jesus que te dá. Meu Deus amado. E daí você entra no casamento com a verdadeira razão, que é: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais importante é dar amor do que receber amor. Mais importante é fazer o outro feliz do que fazer a si mesmo feliz. Esse é o verdadeiro pensamento de Deus e do crente. Meu Senhor, fique de olhos fechados. Jesus de glória, Deus de poder, Deus de graça, Deus amado, Senhor bendito, Senhor amado, que cada um tenha um encontro contigo, que cada um tenha um encontro com Jesus. Senhor de glória, Deus de poder, meu Deus, livra-nos de todo espírito farisaico. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, e queremos andar contigo. Senhor amado, entra com as providências de aparência natural em nossas vidas, como foi nesse caso a fome suprida por uma safra de espigas que tinha à frente, algo que parecia tão natural. A mão de Deus estava por detrás disso. Meu Deus, entra com essas providências na vida de cada um. Meu Deus, se tem alguém nessa noite que está padecendo fome, abre a porta, Senhor, abre a porta, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fique de olhos fechados. Irmão, Jesus está aqui. O Senhor revela uma família que está passando necessidades grandes, necessidade do mais básico. E o Senhor também fala com você. O Senhor também fala com esta família nesta noite. Para essa família passando necessidade, o Senhor diz assim que: meu Senhor amado, o Senhor promete sustento. O Senhor te promete sustento. O Senhor diz para essa família que nesta semana já virá o socorro. Diz o Senhor, nessa semana. Louvado seja Deus. Meu Deus, queremos mais de Ti, Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, meu Deus. Meu Deus.